Hoje a gente vai falar sobre propagação eletromagnética, continuando com as planas, né? Agora levando em conta a natureza material, né, do meio de propagação. Certo? O que nós sabemos? Né? A matéria é constituída de átomos, né, moléculas, íons, e um átomo ou molécula é o quê? Distribuição de carga, né? Tá? Você tem sempre, né, um átomo ou molécula, você tem uma nuvem eletrônica, certo? E núcleos positivos, né? Elétrons em torno de núcleos positivos, certo? E se você aplica um campo, essa distribuição fica variando. Se você aplicar uma força elétrica nos elétrons e nos núcleos positivos, essas coisas começam a se mexer, começam a oscilar, certo? Então é isso que a gente quer saber, né? Quando você entra no meio material, você tem átomos e moléculas, o campo elétrico interage com esses átomos e moléculas, eles começam a oscilar sob a ação do campo elétrico. Tem o campo magnético também, né? Mas vamos falar do campo elétrico originalmente, depois a gente generaliza um pouco mais. Né? E o que a gente quer saber é, aplicando-se um campo do material, qual é a resposta do material. Né? De forma bem simples, se a gente representar um átomo, né, como tendo um núcleo positivo, certo? E um elétron, né, em torno desse núcleo, uma posição qualquer, certo? E se você aplica um campo elétrico, né, então isso aqui começa a oscilar. Certo? Pode oscilar em outras direções, mas essencialmente ele vai ficar oscilando em resposta ao campo aplicado. Né? E o que a gente quer saber é qual é a coordenada do elétron, né, e do núcleo também. Certo? Mas no modelo mais simples, vamos só olhar para o elétron, que ele é mais leve, né? O núcleo é mais pesado, vamos olhar para como é que o elétron responde, digamos assim, a um campo aplicado. Se a gente fizer para o elétron, a gente faz para qualquer tipo de carga. Certo? Então a gente tem mais ou menos esse modelo aqui. Ó. Núcleo, tá certo? Elétron, né, e um campo aplicado. E vamos admitir que o campo oscila numa frequência bem definida. É um campo o quê? Harmônico. Tá? Porque se eu souber numa frequência, eu sei, variando a frequência, como é que o material vai responder, né? Mais ou menos. Mas observe aqui, o que nós temos aqui? Carga negativa, carga positiva. Isso é o quê? Um dipolo elétrico, certo? Então, se isso aqui tivesse uma separação efetiva, você já tem um momento de dipolo qualquer. Se o campo é aplicado, esse momento de dipolo varia, certo? É essa variação que a gente quer determinar. Vamos admitir que não exista dipolo ainda nesse material, certo? Nesse átomo, né? E você aplica um campo, e num determinado instante de tempo a coordenada seja x, né, do elétron, né? Vamos colocar a referência aqui no centro do núcleo. Eu quero aplicar um campo, vamos ver como é que o elétron responde ao campo aplicado. Então, no fundo, o que a gente está fazendo aqui a gente está modelando o sistema como um oscilador harmônico, né? É isso que ele está fazendo. Tá? Nós fizemos isso no capítulo 4, mais ou menos. No capítulo 4 ele falou de condução elétrica, né? Um campo aplicado em portadores livres, né? Só que esses portadores não estavam presos a nada. Certo? Agora os portadores estão presos, a gente quer saber qual é a resposta. Certo? Então, se você for olhar, né, o que o núcleo atrai o elétron, né, com uma força restauradora, né? É a força elétrica, normal, né? Essa força, geralmente, para pequenas amplitudes, variações de amplitude, é uma força linear, né? Com deslocamento. Ou seja, a força nuclear, chamar aqui, tá? Ela é atrativa sempre, né? E ela é proporcional, é força do tipo proporcional ao deslocamento, ou seja, força do tipo força elástica. Né? Eu já comentei isso aí lá na eletrostática, né? Se você tem uma nuvem eletrônica e um núcleo, se você desloca um pouquinho a nuvem eletrônica, a força que a nuvem eletrônica faz sobre o núcleo é proporcional ao deslocamento. Certo? Porque o campo dentro de uma distribuição uniforme de carga é linear com a distância radial. Por isso que a força da
proporcional ao deslocamento. Isso aqui seria menos Kx, né? Forma vetorial. Esse K não tem nada a ver com K, deixa eu chamar de outro K aqui, certo? Esse K não tem nada a ver com o nosso K de número de onda, é o vetor de onda. Né? Esse é um K, vou fazer um K maior aqui para não confundir, né? K maiúsculo. Constante de Mola, né? E essa constante de Mola é relacionada à massa do elétron e a um parâmetro que é a frequência ao quadrado. Certo? Isso aí é mecânica, né? Essa frequência aí, certo? A gente vai chamar, né, e eu vou ver por quê, já, de frequência no fundo é a chamada frequência de ressonância. Em certa aproximação, isso também pode ser chamado de frequência de oscilação, frequência natural de oscilação. Certo? Mas ela não é a frequência natural de oscilação. A frequência natural é um pouquinho diferente dessa frequência, vai ver já. Certo? Ela é a frequência de ressonância e também vai ver por que chama frequência de ressonância. Certo? Ressonância, você sabe o que é, né? Você já deve imaginar por quê, né? Quando a frequência aplicada se aproximar dessa frequência natural ou dessa frequência de ressonância, alguma resposta forte vai acontecer. Né? Essa é a ideia. Tá? Então, a força restauradora é essa. Né? Existe também uma força viscosa, ou seja, perdas no sistema, e a força viscosa é sempre proporcional à velocidade e se opõe ao movimento. Né? E a gente vai escrever de forma dimensional aqui, botar um M, um parâmetro gama, e é proporcional à velocidade, dx dt. Tá? Se a gente olhar as dimensões, né, isso aqui é velocidade, né? Velocidade, né? Isso aqui é massa, né? Isso aqui tem dimensão de frequência, inverso do tempo, né? Isso aqui também é o inverso do tempo de colisão, porque a gente vai ver também. Tá? A gente vai relacionar essas coisas com coisa que a gente já fez antes. Esse tempo de colisão é aquele tempo de colisão que a gente viu, mais ou menos aquele tempo de colisão dos condutores. Tá? Né? Então, observe, a gente identificou isso lá no nosso modelo para condutores. A gente usou esse termo aqui. Tá? Isso aqui apareceu lá. Tá? Então, isso aqui é o que representa dissipação no sistema. Quando tem viscosidade, tem dissipação. Né? Oposição ao movimento. Então, força elástica de restauração, força viscosa, né? E você tem aí também uma força externa, que é a força elétrica, né? Força elétrica. Que é a carga é a carga Q do elétron, essa carga negativa, chamada de Q. Né? Depois a gente vai generalizar, esse Q pode ter qualquer sinal, mas é a carga do elétron, vezes é. Então, o que acontece? A gente falou, as forças que atuam sobre esse elétron são a força de atração do núcleo, a força viscosa e a força elétrica. E o que nós temos? Lei de Newton, força elétrica mais força viscosa, mais força de atração, força do núcleo, igual a massa vezes aceleração. E nós temos a equação de movimento, a equação que governa o deslocamento do elétron. Certo? É isso que a gente quer saber. Aplicou-se um campo elétrico que está aqui, ó, qual é a resposta do sistema? Certo? Então, nós temos a equação diferencial, vamos lá, m d do x dt2 mais a força viscosa, que é... Aliás, desculpa. Bota para o lado de lá isso aqui. Deixa eu ver aí. Essa é força elétrica, mais força viscosa. Vamos lá, é do lado de... Você bota do lado de lá, né? A força nuclear... Bom, vamos fazer assim. Menos m ômega 0 ao quadrado x. Força viscosa, menos m gama dx dt. Mais QE, né? É igual a isso aí, certo? Então, isso dá uma equação diferencial.
que vai dar o quê? M M d 2x dt2 mais M gama dx dt mais M ômega 0 ao quadrado x igual a QE. Certo? Ok, pessoal? Certo. Dividindo por M vai ficar a equação para a coordenada x do elétron. E aparece que é sobre M aqui, né? Ok? Isso aí é a equação, qualquer que seja o campo elétrico, como ele sei lá, a gente depois aplica uma frequência e vê como é que é, certo? Muito bem. Por que a gente está fazendo isso, né? Opa, liga. A força elástica que o senhor está falando é de 2 dipolos, então estou considerando o sistema com 2 dipolos. Qual é a pergunta? A força o quê? O movimento é como se fosse um dipolo Não. isolado. Você tem um par de cargas. Suponha que você tem um átomo esferocimétrico, certo? Mais, isso aqui é menos, né? Está representado por uma carga mais e uma menos no mesmo lugar, certo? Daí você aplica um campo. O que acontece? Daí você tem separação, certo? Separação de carga. Então é isso que eu estou falando. Qual é a coordenada do elétron em relação ao núcleo? Tá? Então, essa coordenada é governada por essa equação diferencial. Certo? Tem força de atração, tem força viscosa, porque tem colisões com outras coisas, é fenomenológico, né? Tem outras coisas acontecendo que a gente representa por esse evento de colisão aí, viscosidade. E tem força elástica, força viscosa, força elétrica e massa de aceleração. Tá? Bom, o que eu quero determinando a coordenada de x? Eu quero determinar o quê? Primeiro, o momento de dipolo deste átomo, núcleo, átomo ou molécula, etc., que vai ser o quê? Se x é o deslocamento do elétron, o momento de dipolo é o vetor de deslocamento que vai do elétron ao núcleo vezes a carga positiva Q. É Q vezes a coordenada do núcleo em relação ao elétron, que é menos x. Certo? Né? O dipolo é assim, certo? Quando a gente faz lá, né? É isso aqui, deslocamento D. Certo? É essa carga Q vezes deslocamento D. Como eu chamei de x deslocamento do elétron, então o momento de dipolo induzido pelo campo externo é menos QX, ou seja, eu tenho P. Então, se eu obtenho a coordenada x, a resposta do x ao campo aplicado, eu obtenho quem? O momento de dipolo, certo? Com o momento de dipolo, o que eu faço? Eu junto vários dipolos e formo uma matéria. Eu pego uma densidade de N dipolos por unidade de volume. Eu formo a matéria e daí eu calculo quem? Polarização, só que é a letra arredondada, né? É a densidade de polos vezes o momento de dipolo. Com a polarização, quem mais eu calculo? Relação constitutiva. D igual a ε0E mais P. Se eu obtenho P como função do momento de polo, que é a função de X, que é a função de E, então eu tenho D como função de E. Eu tenho, então, a permissividade do material. Então, esse é o nosso objetivo. Eu estou calculando o deslocamento do elétron para depois calcular o momento de polo, depois de um trabalho de polo de fazer a matéria, daí eu tenho a resposta do material. Tá? Que é a nossa função de elétron, a gente sempre está preocupado com ela. Né? Então, olhando novamente aqui, certo? Vamos botar aqui a equação para não reescrevê-la, tá aqui. Então, nós temos aí a equação que governa o nosso problema, né? É isso aqui. Esta. E observe que se você tem x, tem 3 coordenadas. X a x
mais y a y mais z a z. Tá? Isso é um vetor de 3 coordenadas. O campo elétrico, vamos admitir que ele está numa direção fixa, chamada de EAX. Certo? Então, nós temos aqui 3 equações vetoriais. Na direção x, eu tenho d2x dt2, d2x dx dt e x. E aqui aparece o campo na direção x, que é E. Na direção y vai aparecer d2y dt2 mais gama dy dt mais ômega 0 ao quadrado y igual a 0, porque não tem componente y. Na direção z também 0. Então você tem 3 equações diferenciais, certo? Na direção x é essa aqui, né? Vou tentar não apertar o botãozinho aqui. Bom, na direção x é isso aí, né? Na direção y é a equação homogênea. Por quê? Porque do lado direito é 0, né? Não tem ninguém estimulando a equação. Aqui tem alguma coisa, campo elétrico, certo? Na direção z, tem essa equação aqui. Essas equações aqui, certo? Esta para y e essa aqui para z, tem soluções muito conhecidas. Essa é a equação do oscilador amortecido, né? Porque não tem campo na direção y nem na direção z. Tá? Então, se você tem inicialmente uma x, se y e z tem valores iniciais não nulos, o que acontece como função do tempo? Essas funções evoluem no tempo de acordo com essa solução da equação diferencial. Tá? Se vocês calcularem usando Laplace, tá? Vocês vão mostrar o quê? Que você tem uma parte de amortecimento exponencial com a constante gama sobre 2, né? E oscilando na frequência ômega maiúsculo. Que frequência é essa? A gente tem que calcular da equação. Essa que chama de fato a frequência natural de oscilação. Porque o sistema oscila. Observe, isso é uma equação homogênea, sem estímulo, tá? Não tem campo aplicado. Para esse sistema Y e Z, é como se não tivesse estímulo, não tem campo elétrico, certo? Porque o campo está aplicado aqui, nada acontece nessa direção nem nessa, né? Então, se ele estiver solto inicialmente com y diferente de 0 e z diferente de 0, o sistema vai relaxar, mas vai oscilar naturalmente numa frequência natural de oscilação, que é a frequência ômega maiúsculo, que é essa aqui, a frequência natural de oscilação. Por que esse nome? Porque naturalmente oscila, né? De oscilação, certo? Então, ela é diferente da frequência de ressonância, porque tem essa pequena diferença aqui. Se a frequência de ressonância for muito grande em relação ao gama, então isso aqui é desprezível, certo? Ômega é mais ou menos igual à frequência de ressonância, mas não é verdade em geral. Em geral, para sistemas com pequena viscosidade, gama é muito pequena, essa condição é verdadeira, certo? Pequenas perdas. Viscosidade, você sempre tem que pensar em perdas, certo? Ou seja, então o que acontece? Então, revendo, né? Para as coordenadas y e z, se elas são não nulas inicialmente, elas vão relaxar. Depois de algum tempo, isso aqui vai fazer o quê? Isso aqui vai fazer isso, certo? Vai relaxar. E a coordenada fica na posição de equilíbrio, y igual a 0, z igual a 0. Tá? Só quem não relaxa para 0 mesmo é a coordenada x, é aquela que está sendo estimulada pelo campo. Né? Ômega é definido por quê? Ômega qual? Ômega 0. Frequência é uma frequência associada à atração do núcleo com o elétron, a frequência natural. Associada à constante de Mola, certo? E ela é K igual a M ômega 0 ao quadrado. Tá? O que ela é, a gente vai ver. Certo. E gama... Gama é um parâmetro que a gente chamou, que é o coeficiente de atrito viscoso, digamos assim, né? Certo. Que é uma frequência de colisão, tem dimensão de frequência, e que é o inverso do tempo de colisão. Certo? Certo.
Muito bem, vamos agora admitir que o campo é harmônico, então vamos admitir que o campo elétrico, né? É dado por isso aqui, ou seja, mais uma vez, a gente sempre quer saber numa frequência a resposta do sistema. Então é dado pela parcial disso na direção x. Daí o que a gente faz? A coordenada x, né? Isso aqui é a coordenada x do vetor posição, tá? Esse x é um x minúsculo, tá certo? Então a coordenada x vai ser um fasor x exponencial, né? E lembre-se, quando a gente faz essa no regime permanente, o que acontece é o seguinte, a coordenada x, né, se ela for zero originalmente, inicialmente, o que vai acontecer no sistema desse tipo, estimulado por um campo que oscila na frequência ômega? Ela vai fazer um transitório, certo? E depois vai entrar na frequência do campo. Certo? Se a gente resolver esse problema, a gente mostra isso. A gente resolve exatamente, mostra que a solução para a coordenada é uma mistura de... A gente vai ver isso lá no capítulo 12, na realidade, com mais detalhes. Certo? A solução para o problema é porque dá trabalho de resolver, eu não vou resolver aqui. Certo? Mas a solução para a função x de t é uma função que ela tem um transitório que desaparece dessa forma aqui. Certo? O transitório desaparece exatamente exponencialmente como esta função aqui. E esse transitório, quem domina nele é a frequência natural ômega maiúsculo. Depois de passado algum tempo, isso aqui desaparece, né? essa componente desaparece, e fica uma componente que oscila na frequência de quem? Do campo aplicado. Qualquer sistema, se você aplica um campo harmônico, depois de muito tempo, ele tem a sua frequência natural. Depois de muito tempo, ele vai oscilar igual ao campo, na mesma frequência. Sabe? Se você impor alguém no balanço, ele vai oscilar na frequência que você impor. Então, a solução homogênea para YZ é a mesma solução homogênea para X, só que depois... Mas X não tem homogênea porque ele tem um estímulo. Certo? Tem a homogênea mais exatamente, mais a particular. Então tem a homogênea que é parecida com essa, que desaparece com o tempo. Então observe, você quando começa o processo, diga. Não, porque assim, quer dizer então que quando o campo está passando, a molécula vai ficar, primeiro vai se mover para ficar na direção do campo e depois só vai oscilar naquela direção. Ela vai Perturbar isso. Vamos supor que seja só unidimensional para não ficar falando em três direções, numa direção só. Observe o seguinte, que vai ter um tempo em que vai conviver alguma coisa nessa frequência, mais um outro tempo que é a solução particular. Então o sistema vai ter duas frequências, a natural e a do campo aplicado. Só que essa parte que oscila com a frequência natural desaparece depois de algum tempo, certo? Daí fica só a componente do campo aplicado. Ou seja, a solução da equação diferencial é a solução homogênea e mais a particular. A homogênea desaparece depois de algum tempo. E a particular permanece. Agora, durante o transitório, você tem uma combinação de duas frequências. Isso é que é interessante. Esse transitório tem características muito interessantes. Que a gente vai ver com calma no capítulo 12. Essa característica de mistura, o que acontece e tal, a gente vai ver. Certo? Como é que é esse transitório. Para ter esse transitório aí em Y e Z, mesmo não tendo campo aplicado nas direções Y e Z, significa que teve algum estímulo que foi dado a eles e depois foi tirado, né? Na direção, eu só estou dizendo, se a posição não estivesse na posição de equilíbrio, ela voltaria para o equilíbrio. É isso que a gente está dizendo. Tá? É claro que o elétron não está lá parado, certo? É muito mais complexo. Né? Mas a gente está falando, se modelasse assim, se estiver fora do equilíbrio, volta para o equilíbrio, sempre. Então, como se não está sendo estimulado, ele nunca sai do equilíbrio. Tá? Nunca tem. Ele só está mostrando que ele sempre volta para o equilíbrio. Mas a direção X não, ela vai acompanhar o campo, ela vai atrás do campo. Certo? Então, é isso que é importante. Bom, muito bem. Por que é importante? Bom, então, passou o transitório, o sistema está no regime, é o quê? Permanente. Tá? E no regime permanente, a coordenada x, né, ela vai oscilar na frequência ômega. E quando a gente faz essa mudança fasorial, a equação diferencial fica simples, né? Dela. Está aqui embaixo. Né? Derivada no tempo vira o quê? J ômega. É o que a gente fez na equação de Maxwell, né? Quando toda vez que tiver derivada do tempo, sai entre o fasor J ômega. J ômega ao quadrado, J ômega gama, etc. Então você tem agora uma relação entre fasores. Menos ômega 2 fasor x,
o reto, né? Mais J ômega gama x mais ômega zero ao quadrado x igual a Q sobre E sobre M é. Né? Então você tem aí todo mundo de x, ou seja, x é igual a quem? 1 sobre, né? Ou seja, Q sobre M vezes uma função de ômega. 1 sobre ômega zero ao quadrado menos ômega ao quadrado mais J ômega gama. Ou seja, x é proporcional ao campo elétrico. No regime permanente, a amplitude da função oscilatória x de t, que é isso aqui, é proporcional ao campo elétrico. Tem uma função da frequência. Ou seja, depende da frequência em relação a ômega zero, né, em relação a algumas coisas aqui. Tá? Isso é aplicado. Né? E com isso eu vou determinar agora quem é o momento de polo. P na direção x, né? É menos que x. Tá? Né? Tem nenhum sinal errado aí, não. Acho que tá tudo certo. Deixa eu ver. Acho que sim. Desculpe. P não é menos que x, não. P igual a Q. Talvez eu tenha feito algum sinal errado. P é a carga positiva. Se a carga negativa é Q, a positiva vale menos Q. Carga positiva vale menos Q. Tá? E a posição do núcleo em relação ao elétron é menos x. Então daqui é x. Tá? Então você tem um momento de polo. Se eu apagar aqui, a diferença agora vai ser o quê? O momento de polo vai ser P igual a Q2. Isso é na direção x. O momento de polo induzido na direção x, o meio é isotrópico, né? Se eu aplicamos na direção x, só induz o momento de polo na direção x. Né? Quem vai ser, então, a polarização é densidade de polos vezes P. Se eu digo que você tem N átomos, ou N de polos por unidade de volume, ou seja, N é metro a menos 3, então a densidade de polos é NP, que é a polarização. Então a polarização induzida vai ser o quê? Eu vou escrever tudo aqui, tá certo? P igual a NQ2 sobre M vezes E. Isso aqui é o quê, pessoal? É uma medida da susceptibilidade elétrica. Isso aqui é epsilon zero, que é vezes E. Tudo isso na direção do Beleza. Certo? Porque, assim, no material, o vácuo, né? Aí a direção... Você tem o vácuo e dipolos. Certo? Você pega um campo aqui, daí a indução que você obtém é na direção que você aplicou. A mesma direção. Porque eu lembro que a última vez tinha cara, quando estava estudando o projeto de matéria, o monopólio não era a mesma direção do projeto. Não. Não necessariamente. Não. Se fosse anisotrópico, em meios normais é, em geral. Mas naquela equação, ali o campo elétrico sempre está presente, né? O vetor do campo elétrico. Então está sempre contando a mesma direção, né? O monopólio. Não, se eu mudar a direção do campo na direção Y, a resposta na direção Y vai ser a mesma coeficiente na direção Y. O PY vai ser isso vezes E na direção Y. Mesmo coeficiente, não muda. O meio é isotrópico. A resposta, isso aqui chama a resposta, né? Quão forte é a resposta na direção X é esse coeficiente aqui. Tanto na direção X, como na Y, como na Z. O meio é isotrópico. Tá? Ok? Bom, então você tem aí né, P, na realidade, é epsilon zero, susceptibilidade vezes o campo elétrico, né? Tá? Aqui em Lambda, Engraçado, né? Está faltando alguma coisa aqui. Estou achando um erro aqui que eu não tinha percebido antes. Ah, não, tá certo. Tá bom.
Então, observe, pessoal. Então, está tudo certo aqui, né? Isso aqui é epsilon 0 vezes que é, certo? Isso aí são coisas que a gente falou lá no capítulo de 2, né? Certo? A polarização é proporcional ao campo elétrico, né? Isso aqui é para a dimensionalidade, a permissividade do vácuo, e aqui é o número adimensional, que é, certo? Então, isso aqui é isso, né? Então, observe, né? Epsilon 0 vezes que é aquele parâmetro que está ali, tá certo? É 1 sobre NQ2 sobre M, né? Ômega 0 ao quadrado menos ômega 2 mais J ômega gama, certo? Então, observe o seguinte, que é adimensional, tá? É importante a gente fazer isso aqui para vocês poderem observar. Que vai ser um número que vai ser NQ2 sobre M epsilon 0 e a mesma coisa embaixo, né? Se isso é adimensional, é porque isso aqui tem dimensão de frequência ao quadrado, né? Isso aqui a gente chama de frequência de plasma. Vou escrever aqui fora do quadro mesmo, tá? Tem um significado importante, mas que não vamos falar muito agora, certo? Deixa eu... Então, esse é o parâmetro. Quanto maior, observe uma coisa importante dessa frequência de plasma que a gente está chamando aqui, né? Quanto maior a densidade de moléculas, maior a frequência de plasma, certo? Quanto mais moléculas, maior a frequência de plasma. Quanto maior a carga, maior a frequência de plasma. Quanto maior a massa, menor a frequência de plasma. Então, tem essa conexão aqui. Então, a susceptibilidade tem essa forma, certo? E daí eu posso agora calcular D igual a epsilon 0, 1 mais que vezes e aí eu tenho aí a minha função que eu estou procurando, permissividade elétrica. Porque com a permissividade, daí eu vou de volta para as equações de Maxwell, eu posso modificar e tirar o vácuo e botar a permissividade do material. Porque eu preciso dessa informação, certo? Então vamos... ou seja, em resumo, né? Você obtém aí essa função permissividade que tem essa característica importante aí, certo? A permissividade relativa, né? Que tinha assim, epsilon, né? É igual a epsilon 0, 1 mais que né? 1 mais que é isso aqui que eu acabei de mostrar, a função de frequência, certo? E aí você tem a permissividade relativa, que é um parâmetro importante, certo? E é com isso que a gente tem que... aí tem as definições dos parâmetros que aparecem. Bom, ômega 0, a gente vai ver já melhor, né? Esse aqui tem um parâmetro que diz quão forte é o efeito quanto pequeno, né? Depende da densidade, etc. Tem uma frequência natural, a frequência de ressonância, não é natural, de ressonância, e tem um parâmetro que dá a informação de perdas. Se esse parâmetro não existisse, se ele fosse zero, essa parte imaginária aqui não existia. Essa é uma característica importante. Só tem parte imaginária aqui, certo? Porque tem gama. Se gama for zero, isso aqui sai. Então, o gama faz uma coisa nova aqui. O gama produz um efeito que é tornar a permissividade de um material complexa. Todo material que tem perdas, que é o que ele está identificando colisão ou né, um meio viscoso como tendo perdas, é um material cuja permissividade é complexa. Se o material não tem perdas, permissividade é real. Então, a função permissividade tem algumas propriedades importantes. Primeiro, algumas propriedades que a gente tem que... essa primeira que a gente acabou de falar. A permissividade, em geral, é uma função complexa. O que quer dizer ser complexo? Quer dizer que, se eu aplicar E igual a cosseno de ômega t, o D não vai ser cosseno de ômega t. Ele vai estar defasado. Vai ser cosseno de ômega t mais a fase. Certo? É isso que quer dizer ser complexo. Se o meio não tivesse perdas, então o D era uma réplica do E. Mas quando o meio tem perdas, D sobre E
Funções do tempo, tá? Não é uma constante. É uma função do tempo. D não é uma réplica de E. Está deslocado de E, certo? Isso acontece porque o meio tem perdas. Senão, o D seria uma réplica. Então, se eu dividisse cosseno por cosseno, daria um número constante. Isso tem uma implicação do meio ser capaz de... Não, ainda não. Não estamos falando disso não. Certo? Estamos falando de matéria agora. Né? E aqui, essencialmente, é capacitivo, porque a gente está falando de constante de elétrica. Né? Então, a gente está falando de permissividade elétrica, então a gente está falando de coisas capacitivas. Mas tem uma coisa magnética também. A gente está falando da elétrica só. Mas onde é que essa perda de campo elétrico fica armazenada? Assim, Não, a perda, não, ela perda vai aquecimento e foi-se embora, não volta mais. Tá? Aqueceu, já era. Não tem mais volta. É irreversível. Né? Todo processo de aquecimento é irreversível. Então, olha, observe. Né? Primeira propriedade é essa. Segunda propriedade é uma que a gente chama de condição de ressonância. Então, você está falando de absorção de energia eletromagnética... A gente vai ver isso aí. A gente vai ver isso aí. A gente está falando de perdas. Quem está perdendo é quem está existindo lá. Quem está perdendo é o campo eletromagnético. Tá? Bom, a segunda propriedade, condição de ressonância. Né? O que acontece quando a frequência é igual à frequência de ressonância? Só a gente olhar aqui para a nossa função, né? Epsilon relativo, né? E especificamente, né, a susceptibilidade, que é a susceptibilidade diz quão grande é a polarização para um dado campo aplicado. Né? Uma alta susceptibilidade vai gerar um material de alta permissividade. Né? Isso aqui é o que é. O que é, vamos olhar só para o que é aqui, tá certo? Né? O que acontece quando ômega igual a ômega zero? Vai dar menos J ômega T ao quadrado sobre ômega gama. Essa é uma das coisas, né? Primeiro, o denominador, a magnitude dele é mínima, quer dizer que a susceptibilidade é em magnitude máxima, tá? O módulo da magnitude é máxima. Ou seja, a resposta, ou seja, a polarização induzida é máxima, quando eu chego na ressonância. Quando eu saio da ressonância, não, mas quando eu estou na ressonância, aqui adquire em magnitude o maior valor possível. Certo? Mas a perda é total. Hã? Mas a perda é total. Não, não é total. Não estou falando isso. Eu não falei isso. Hã? Eu não falei que a perda é total. Eu disse que a resposta é máxima. Certo? Né? Se a perda é grande ou não, depende de quão grande é esse negócio aqui. Tá? Ou quão pequeno, né? Esse aqui. Tá bom? Mas observe, primeira coisa, né? Na condição de ressonância, a susceptibilidade é puramente imaginária. Quer dizer o quê? Se o campo é cosseno, a polarização é quem? Seno. Π sobre 2. Tá? Se o campo é cosseno, a polarização é seno. Além da resposta ser máxima, né? A gente tem essa propriedade. A função, a resposta fica 90 graus defasando em relação ao campo aplicado. Tá? Mais outra propriedade, né? Se você estiver longe da condição de ressonância, o que é a condição de ressonância? Ômega igual a ômega zero. Se você tem, em geral, né, pequenas perdas, a frequência de ressonância é muito grande em relação ao parâmetro de perdas, que é gama, e a frequência aplicada também é muito maior que a frequência de colisão, certo? Então, se isso aqui está longe da condição de ressonância, isso aqui é diferente de zero e muito maior que isso, né? Isso aqui é muito maior que isso, certo? Então, esse termo domina. O que acontece? Susceptibilidade fica... A gente pode apagar aqui, né? Eu não gosto. Isso aqui sai, fica o número real, certo? Só tem um detalhe, né? Se a frequência é menor que a frequência de ressonância, isso aqui é negativo. Tá? Se ômega é maior, aí desculpa.
Se ômega é menor que ômega zero, esse é um número positivo, certo? Então, ômega muito menor que ômega zero, que é maior que zero, tá certo? E observe também o seguinte, né? Se esse número aqui é muito grande, tá certo? Isso aqui pode ser pequeno, depende, certo? Depende desse ômega P aí, né? Mas é maior que zero. Se ômega é muito maior que ômega zero, que é negativo. Tá? Então você tem defasamento zero abaixo da ressonância, longe, defasamento igual a π sobre 2 e defasamento igual a π quando você passar a condição de ressonância. Bastante, certo? Então, outra coisa, a resposta, essa magnitude também, né? Essa função é uma função, tá certo? É a função que varia com o inverso do quadrado da frequência, digamos assim. Olhem só para o ômega aqui, tá certo? Então, se o ômega é grande, né? Certo? Isso aqui é pequeno, esse número é pequeno como um todo. Se o ômega é pequeno com ômega zero grande, esse número também é pequeno, certo? Esse parâmetro só vai ter resposta significativa na condição de ressonância. Então, se vocês olharem, né? Se eu começar a mexer aqui, certo? Observe o seguinte, eu já estou na frequência. Deixa eu. Aqui tem um campo aplicado, tá certo? Deixa eu ver se a gente pode ver isso bem, né? Eu tenho aqui um valor de constante de amortecimento e a frequência aplicada. Ômega igual a 1 é a frequência de ressonância desse sistema aqui, certo? Então eu vou para a frequência bem baixa e vou aproximar da ressonância, certo? Quando chegar em 1, ó, a resposta é bem grande. Eu vou diminuir aqui para a gente poder ver, certo? Observe aqui, tá? Vou chegar aqui em 1. Deixa eu baixar aqui para poder ver a resposta. Esse aqui é a polarização, esse aqui é o campo aplicado. Então, o campo aplicado é cosseno, polarização na ressonância é uma função seno. Né? Então, se você for para cá, observe que está em fase, né? Frequência abaixo. Deixa eu poder ver melhor aqui. Está quase em fase, tá certo? Não é totalmente fase porque tem a parte imaginária. Ó. Então, se eu for para cá, a resposta cai. Se eu for para frente, a resposta cai também. Né? Observe que está defasado de π, ó. Tá vendo? Passou da ressonância. A ressonância é 1 igual a 1. Se eu for para 1, a resposta é máxima, certo? Deixa eu botar aqui algo que a gente possa ver. Né? Vou botar em 1 aqui. Pronto, estou na frequência de ressonância. Deixa eu ver a amplitude aqui. Pronto. Então a gente vê esse negócio aqui, certo? Dinamicamente, é interessante de ver, né? O sistema responde. Deixa eu botar aqui. O sistema responde. Peraí, bota aqui. O sistema responde forte na ressonância. Quando chegar na frequência de ressonância, ele vai responder, né? Está muito devagar. A resposta é pequena, tá certo? Ele vai responder forte quando você chegar na frequência de ressonância, certo? Olha lá. Passou. Tá? Passou a ressonância. De comunicação. Não, isso é uma função cosseno, é uma função seno só. Tá? O que eu estou dizendo é o seguinte, qualquer sistema tem esse comportamento. Qualquer sistema, ele vai ter uma componente da equação diferencial é a derivada segunda, a outra componente da derivada primeira que tem a ver com perda, e a outra é a própria função incógnita. E é estimulado por uma função harmônica, vai ter essa resposta ressonante, certo? E a resposta ressonante é caracterizada por quê? Quando você está na ressonância, deixa eu parar aqui, a resposta é forte e o defasamento entre a resposta original e o estímulo é de π sobre 2. Se você imaginar você empurrando alguém no balanço, né? Tá? Você está empurrando a pessoa no balanço, né? Daí tem a frequência natural de oscilação lá. Daí você está nessa frequência, né?
Qual é o mais eficiente? Você empurrar, quando ele estiver descendo aqui, você dá um apoio, ou você esperar chegar lá em cima e fazer? Não, acho que é mais fácil você esperar. Quando ele estiver em velocidade, você só faz isso aqui. Tá? É exatamente isso. Velocidade máxima, eu estimulo. DX/dt máximo, o campo elétrico, estimulo. Exatamente esse π sobre 2 é isso. Eu estimular aqui é um defazamento de π sobre 2. Eu estimular aqui é um defazamento de 0, certo? Mais ou menos. Aqui é velocidade máxima, aqui é coordenada máxima. Então é mais fácil estimular na velocidade máxima. É quando dx/dt é máximo, certo? Ok? Então é por isso que a gente tem esse π sobre 2 aqui. Qualquer sistema de ressonância tem essa propriedade, né? Essa função ela é fácil de visualizar, a gente olhando ela na aproximação lorentziana. Vocês já ouviram falar disso, não? Aproximação lorentziana. Vocês vão ver, talvez, alguma coisa disso em PECOM, né? Se vocês olharem para a função susceptibilidade, está aqui, né? Em geral, certo? A frequência de ressonância para o sistema de pequenas perdas, essa aproximação é válida. O sistema de pequenas perdas, ou seja, a frequência de ressonância é muito grande em relação à gama e a frequência aplicada também, certo? Por exemplo, né, a gente está frequências óticas, né? Esse gama é uma coisa que é frequência de rádio, certo? A frequência é muito diferente, né? Então você tem essa diferença. Quando isso acontece, eu posso aproximar essa função, fazer essa aproximação que chama de aproximação lorentziana, né? Vou fazer aqui rapidamente. Vamos olhar só a susceptibilidade, né? Ômega p ao quadrado sobre ômega 0 ao quadrado menos ômega 2 mais j ômega gama. Então, quando o ômega é próximo de ômega 0, é nessa região que a resposta é máxima, né? Então, eu posso aproximar ômega por ômega 0, e aqui eu distribuo ômega 0 menos ômega 0 mais ômega. Isso aqui eu faço 2 ômega 0, aproximadamente. Então, em torno da região de ressonância, ômega é muito próximo de ômega 0 e grande em relação à gama, né? Então, você vai ter... a susceptibilidade vai ter essa expressão aqui, que é ômega p ao quadrado, aí vai ficar aqui, ó, ômega 0 menos ômega, vai ficar 2 ômega 0 mais j ômega 0 gama, né? Você fica aí com esta expressão, tá? Tem essa razão aqui, só. Você fica com ômega 0 menos ômega mais j gama, né? E aí é fácil calcular a parte real imaginária, ficam funções simples, né? A parte real é só multiplicar pelo conjugado. Bom, a gente pode calcular a parte real imaginária disso aí, certo? Deixa eu ver se tem aqui. Não tem não, né? E daí, com isso, se eu somar com 1, eu tenho a permissividade, certo? Então, o que é importante aqui observar é o seguinte. Deixa eu voltar para cá, certo? Observe que a parte imaginária dessa função é negativa, né? Porque eu tenho que multiplicar pelo conjugado em ambos, em cima e embaixo. Quando eu faço isso, eu obtenho uma parte imaginária negativa, certo? Então, que vai ser um Q' menos J aqui, 2 linhas, em que esses números são positivos, eu tenho a parte imaginária negativa. A função permissividade vai ser 1 mais Q', que é a parte real, menos J aqui, 2 linhas. Isso aqui é relativa, né? Tá? E se eu calculo aí a parte real imaginária, eu tenho a expressão, não vou escrever aqui, que já tem aqui, né? Não vamos... Epsilon sobre epsilon 0, certo? Então, a gente tem essa expressão aqui, calcula a parte real, observe, né? O que é mais importante, a permissividade relativa tem a parte real positiva e uma imaginária que é negativa, certo? Então, todo sistema com perdas vai ter uma parte imaginária da permissividade complexa que é negativa. Se fosse positiva,
seria um sistema com ganho, não com perdas. Tá? A gente pode fazer isso artificialmente, fazer com que o meio seja ativo, de alguma forma conseguir fazer com que isso dê possível. Tá? O senhor pode dar um exemplo desse sistema que o senhor... Um laser. Sim. Um laser. Certo. O laser é como se a permissividade ficasse com a parte imaginária positiva. Porque o laser começa, você faz um campo circular no laser entre dois espelhos, ele começa a amplificar. Isso foi artificialmente, usando lâmpada, usando outras coisas. Você inverte a população dos níveis de energia, você consegue ser feito, artificialmente. Mas aí, quem é a frequência de ressonância para você... É a frequência de ressonância do gás que está lá dentro. Então você vai ter uma resposta forte e amplificação forte naquela frequência. Tá? Essa frequência de ressonância a gente vai falar mais ainda. Tá? Vamos terminar só essa parte aqui, só para a gente observar as funções. Né? A função parte real é essa, uma função que na ressonância, observe algumas características. Né? Essa função é nula na ressonância. Permissividade relativa é 1. Tá? Abaixo da ressonância, para ômega menor que ômega zero, isso aqui é positivo. A permissividade é um pouquinho maior que 1. Está falando de um material que tem poucos átomos, densidade baixa de um gás. Certo? Então a densidade vai ser um pouquinho maior que 1. E aí acontece a parte interessante. Se eu passar a frequência de ressonância, o que acontece? Ômega maior que ômega zero. Isso aqui é negativo. Isso aqui vai dar um número menor do que 1. Tá? Um material em que a permissividade depende da frequência, na verdade, qualquer material, a permissividade depende da frequência. Certo? Só o vácuo é que a permissividade não depende da frequência, vale 1, a permissividade relativa. Mas qualquer material, a permissividade depende da frequência. Então, se fosse só esse tipo de modelo nosso, que é todos os átomos sendo de um núcleo e um elétron, certo? Hidrogênio, um gás de hidrogênio, por exemplo. Né? Então ele teria esse comportamento. Abaixo da ressonância, a permissividade relativa é 1, acima é menor do que 1. Quando a gente tem algo cuja permissividade varia com a frequência, a gente tem o que a gente chama de um material dispersivo, certo? Dispersão. Né? Então a dispersão normal é quando o epsilon é maior que 1. Uma dispersão anormal é quando o epsilon é menor que 1. Passou da ressonância, o epsilon é menor que 1. O que quer dizer isso? Professor, esse tipo de materiais, mesmo coisa que vai entrar na luz, a diferente frequência, né? Aparece quando ele não É. Veja, deixa eu dizer as implicações desse epsilon maior que 1 menor que 1, certo? O normal é epsilon maior que 1, né? Então, uma fibra ótica é vidro que tem um epsilon maior que 1, e por isso a onda fica confinada, fica reflexão interna total, algo que a gente vai ver ainda no próximo capítulo. Né? Então, por reflexão total, a luz fica confinada. Certo? Mas se fosse raio-x, para você conduzir raio-x guiado, tem que fazer o inverso. O núcleo tem que ser vácuo e a parte externa tem que ser de vidro. Porque a parte externa tem uma circulação menor, ou tem uma permissividade menor que a do vácuo, porque eu tenho muito acima da frequência, de todas as frequências de ressonância do material, certo? Então você teria aí, no caso, fibra ótica, né? É vidro A, por exemplo, né? Vidro A, você tem isso aqui, ó. Né? Normal. Agora, raio-x, você tem que ter vidro lá de fora e ar do lado de dentro. Porque esse epsilon aqui é 1, esse epsilon aqui é menor do que 1. Então, você tem reflexão total aqui. Tá? Ao contrário. Então, a pessoa desenvolve sistema de channeling, né? Como é que chama? Guiamento de raio-x desse jeito. Mas por quê? Raio-x é... Porque a frequência de raio-x é altíssima. É acima das frequências de ressonância do material. De todos os materiais. Tá? Então, a frequência é tão alta que você passou todas as ressonâncias. Estou falando de uma só, né? Tem várias. Tá? Passou toda a ressonância, senão você ficou com um epsilon menor que 1. No caso de... material. Você está falando de epsilon real. Relativo. Certo? Passou as perdas, não tem perda. Esqueça as perdas. Tá? Ah, certo. Quando é máximo... A gente está falando só da parte real aqui. Essa Né? perda seria... Peraí, esqueça as perdas, vamos focalizar. A gente está falando da parte real, né?
Supõe que o material não tenha perdas. Né? Passou as ressonâncias, o epsilon fica menor do que 1. Epsilon relativo. Tá? E é por isso que o raio-x, para você fazer um guiamento de raio-x, você tem que usar o oposto do tradicional. Você pega o vidro por fora e o vácuo por dentro. Tá? Bom, e a parte imaginária? Outra coisa, então observe, né? Parte real é 0 na ressonância, positiva. A positiva é 1 mais alguma coisa abaixo e 1 menos alguma coisa acima. Já a parte imaginária é diferente, ela é sempre positiva, certo? Sempre positiva não, né? A parte imaginária do epsilon é sempre negativa, né? Epsilon é epsiloninha menos j epsilon duas linhas. Esse número é sempre positivo, porque isso aqui é negativo como um todo. Então o epsilon duas linhas, certo? É sempre uma função positiva para ser perdas. E o que acontece com o epsilon duas linhas? Ele é máximo na ressonância. Então, na ressonância, máxima absorção. A perda é máxima. O material absorve mais na ressonância. Tá? E essa função tem essa formazinha conhecida. Né? Tem isso aqui. Então, não apertar o botão. Essa função aqui, ela tem um pico, tá certo? Em ômega zero. Se você esqueça isso aqui, olhe só para essa função. Né? Se você desviar ômega em cada lado de gama sobre 2, você tem a metade da resposta, cai a metade. Então, essa largura aqui é gama. Quanto menos perda, mais acentuada é essa curva aqui. Tá? Menor perda, ela estreita. Muita perda, ela larga. Tá? Então, se a gente olhar para essas funções, ela tem esse comportamento aí, aqui do gráfico, né? A permissividade, a parte real, né? Tem esse comportamento aqui. Né? Esse aqui, certo? Ela vai, né? 0, depois vai para lá, né? Ele aqui ele vai ser 0, permissividade vale 1 mais 0, né, dá 1. Né? 1 mais alguma coisa abaixo da ressonância, 1 menos alguma coisa acima. Certo? E a parte imaginária que tem a absorção é desprezível longe, o material não absorve. Você sai da ressonância, ele não absorve. Você chega na condição de ressonância, absorve, passou da ressonância, não absorve mais. Então, essas são as linhas de absorção dos materiais, que a gente conhece de Física 4, Física 3 lá. Né? Então, essas frequências são calculadas como, né? Mecânica quântica, para poder saber, certo? Tem que saber. Bom, é o quê? Que molécula é? Quantos elétrons tem? Quais são os níveis de energia desse sistema? Qual é a transição que a gente está falando? Cada transição eletrônica é uma frequência de ressonância dessa. Certo? Então, uma mesma molécula pode ter várias ressonâncias. A gente está falando de uma só, né? Mas pode ter várias, porque aí quem entra para determinar essas frequências de ressonância é a mecânica quântica. Né? E um material, em geral, certo? Ele vai ter, então, se você olhar o material, ele vai ter um espectro, né? Vai ter um espectro de permissividade. É uma função mais complicada. São várias coisas dessas juntas, certo? Só que ressoando várias ressonâncias em lugares diferentes. Se você olhar, né, a permissividade, a parte real, ela vai ter esse comportamento. Toda vez que tem uma ressonância, ela sobe e passa para baixo. Daí vem a próxima, tem o rabo da próxima ressonância que combina com a cabeça da ressonância anterior, certo? Você tem um aumento devido à próxima ressonância, provoca um aumento da permissividade e a ressonância anterior provoca uma diminuição. Daí soma as duas coisas, é efeito aditivo. Então você tem essa função mais complicada, é muito mais complicada do que a gente falou. Mas, em geral, quando a gente chega perto da ressonância, vai ter aquele comportamento da lorentziana que a gente acabou de mostrar. Tá? Você vai ter uma contribuição zero, mais ou menos. Né? Você tem essa soma desses efeitos aí. E na parte imaginária, você tem o quê? Várias linhas de absorção, tá? Em frequências diferentes. Isso aí tem a ver com níveis energéticos? Aqui eu posso ter vários níveis bem próximos, certo? Posso ter várias ressonâncias. Eu posso ser tão próximas que viram uma coisa contínua, assim, ó, absorção. Então, a gente tem bandas de absorção, às vezes, de gases no infravermelho, que são várias ressonâncias, vários tipos de ressonância. Tem efeito Zima, efeito isso, efeito aquilo outro. Como é que você chega a estimular essas ressonâncias? Porque tem transições. Um átomo com muitos elétrons
tem muitos níveis de energia. Tá? Ah. Então, cada transição dessa é uma frequência de ressonância. Agora, eu não consigo entender o gráfico vermelho. Assim, É a soma dessas coisas aqui que a gente acabou de fazer. Não soma, mas o primeiro só um individual. Um só é essa função que eu acabei de mostrar. Um só, que é isso aqui. Mas isso significa o quê? Assim, que a permissividade varia com a frequência, certo? Dessa forma. Ela é assim, é maior do que 1 abaixo da ressonância e menor que 1. E atinge o máximo, né, nessa largura aqui. Você divide gama sobre 2, atinge o máximo lá. E atinge o mínimo acima. Exatamente na largura, certo? Na meia largura. Tá? Observe, né? Gama que determina... Estou apertando o botãozinho aqui, por que você faz isso? O gama que determina a perda diz quão largo é isso aqui. Quanto maior a perda, mais largo vai ser. Tá? Quanto menos perda, mais acentuado. Ou seja, quer dizer que menos perda quer dizer que isso aqui é bem acentuado. Certo? Você praticamente não tem perda, só naquela, não chega naquela frequência, naquela região. Né? A gente aqui está desenvolvendo sistemas que medem gases usando esses princípios de medição de absorção. Tá? Só que a gente está medindo coisa muito fraca, absorção muito pequena. A gente tem que usar técnicas alternativas para poder ver essas coisas, usando luz. Tá? Para que a gente faz isso? Para medir transformadores. A gente mede diagnóstico de falhas de transformadores, sabendo que gases estão presentes na parte gasosa do transformador. Se certos gases aparecerem, é porque alguma coisa está deteriorando lá dentro. E, por exemplo, acetileno aparece, monóxido de carbono aparece, não é para aparecer. Se aparecer, ou o papel está queimando, ou está tendo ionização, etc. Então, a gente mede essas coisas, pequenas quantidades, com fibra ótica, vai no transformador, bota uma cabeça sensora lá e mede usando essas coisas, esses princípios aqui. Tá? Então, é um projeto que a gente está em andamento com a Chess para desenvolver um sistema para medir diagnóstico usando espectroscopia, usando medição de espectro. Tá? Muito bem. Bom, o que é interessante nesse modelo aqui é que a gente pode colocar todo mundo numa função apenas. A gente pode modelar tanto condutividade quanto permissividade. Né? Eu acabei de falar que a permissividade, né, 1 mais meia P ao quadrado, essa é a função, né? Originalmente a função é essa aqui, sem aproximação nenhuma. Né? O que acontece se eu quero modelar um material condutor? Qual é a diferença do condutor para o dielétrico? A diferença é que os elétrons estão livres, certo? Não tem força de atração. Não existe força restauradora, certo? Ou seja, ômega zero igual a zero. Um condutor é como se fosse um dielétrica cuja ressonância está em ômega zero igual a zero. Por quê? Porque a força Fn é m ômega zero ao quadrado x, coordenado elétrico, certo? Se ômega igual a zero, não tem força restauradora. Então, eu modelo um condutor fazendo isso aqui, certo? Então, o que acontece aí, né? Eu teria essa função, permissividade de um condutor seria 1 mais, aqui aparece um J, né? 1 menos J, ômega P ao quadrado, sobre J, ômega gama, né? Oi? Sobre ômega gama, né? Certo? Bom, vamos ver mais ou menos como é que a gente chega na condutividade, né? Isso aqui é a função permissividade de um condutor, tá certo? Vamos relacionar isso com as coisas que a gente fez no capítulo 4. A densidade de corrente, né, é a densidade de carga, velocidade V, né? Certo? Densidade de carga é menos NQ. Desculpe. A densidade de cargas livres é NQ, porque a carga é aqui, né? NQ. Densidade de cargas, que é N, né?
porque a densidade de molécula virou densidade de carga, vezes Q. Velocidade é quem? É dx dt. Certo? Né? Se eu calcular aí o dx dt no regime permanente, né, vai dar a densidade de corrente no regime permanente é nq j ômega x. Né? Vamos lembrar que está na direção x. Né? Então, a densidade de corrente na direção x é j ômega nq x. E como x foi obtido em função do campo elétrico, né, a gente tem a função. Bom, a gente teria que voltar para lá para trás, tá certo? Olhar aqui. Vamos olhar aqui que fica mais fácil. Tá aqui, ó. O x, né, é dado por essa função aqui, quando a frequência natural ômega 0 igual a 0, saiu, não está aqui mais, né? Que está o x. Então, se eu fizer j ômega nq vezes x, né? Basta eu pegar essa função x e jogar aqui. Eu tenho, então, a condutividade. Certo? Basta fazer isso aqui. Ó. Então, a condutividade vai dar essa função aqui. Certo? Se você fizer as continhas, a condutividade é esse coeficiente, J igual a sigma E. Né? Então, o que acontece? No material condutor, numa frequência ômega não nula, a condutividade é uma função, né, que é complexa, certo? Condutividade. Tá? Condutividade e permissividade é a mesma coisa. Eu calculei a condutividade, qual seria, né? Qual é a densidade de corrente no material que só tem elétrons livres, certo? Então, eu daria isso aqui. Tá? Aí o senhor falou que condutividade em certa circunstância é complexa. Não, quando a frequência não nula, condutividade é complexa. Está aqui a resposta. Tá? E no regime DC, em ômega igual a 0, o que acontece? Faz ômega igual a 0, o que vai acontecer? Tem a condutividade no regime DC. Quanto é que dá? NQ2 sobre gama M. Gama é o inverso do tempo de colisão que a gente falou lá em então dá essa formulazinha aqui que a gente derivou lá no capítulo 4. Mesma coisa, sabe? Ou seja, as coisas, eu posso dizer, o material não tem condutividade, ele tem aquela permissividade complexa, tá? Com ômega 0 igual a 0, ou eu faço condutividade essa condutividade complexa aqui. Tanto faz. Só uma curiosidade, a partir dessa raça que a gente descobre que não é o inverso do tempo de colisão, é aí que a gente fez. É mais ou menos isso, Lá a gente interpretou o tempo de colisão porque, né, o tempo que leva mais ou menos é esse. Mas lá a gente interpretou também que o inverso do tempo é a frequência de atrito viscoso, aquela frequência de colisão que tem a ver com o coeficiente de atrito viscoso lá, M gama, né? Então é a mesma coisa, sabe? Ou seja, a condutividade de corrente do material de onda vai depender da frequência de ressonância. Não tem frequência de ressonância no material condutor. A frequência de ressonância é 0, certo? Depende da frequência de acordo com essa função aqui. Tá? E no DC dá aquela fórmula que a gente usou lá. Então, veja bem, quando a gente está falando em coisas em mais altas frequências, a gente pode atribuir tudo à função de permissividade e não pensar em condutividade. Está tudo lá, certo? Pega todas as frequências, inclusive a frequência de ressonância igual a 0 é a parte condutora. O resto é parte de permissividade. Pode fazer assim. Né? Certo? Bom, então observe, se a gente fizer as coisas aqui, a gente pode dizer que o material condutor, eu acabei de falar isso, né? Ele tem uma permissividade dada por isso aqui, né? E isso aqui, só lembrando, né? É 1 menos J. Esse aqui tem uma fórmula para isso, é NQ2 sobre M epsilon 0, certo? E botando de volta aqui, ó, o gama é 1 sobre tal C, né? Isso aqui é 1 menos J, NQ2 tal C sobre M, né? Epsilon 0, certo? Está faltando alguma coisa aqui. Está faltando ômega aqui, né? Ômega, certo?
né? Gama é uma subtração. Isso aqui é a nossa condutividade DC, certo? Então, a permissividade de um condutor, se você souber a condutividade DC, você pode dizer que bom, o condutor tem permissividade 1 menos J, sigma 0, sobre ômega, epsilon 0. Se a gente for fazer as contas, né, de um bom condutor, tá certo? Vou fazer umas contas aqui, né? Vamos admitir que a condutividade, aliás, esqueça, a permissividade de um condutor é mais ou menos isso aqui. Quanto é que é exatamente? Vamos pegar uma frequência de 1 MHz. Só para ter ideia desses números aqui, quanto é que eles são. 10 a sexta, 2π vezes, né? 2π vezes 10 a sexta Hz. Que a frequência é 2πf, certo? Epsilon 0 é 1 sobre 36π, né? Vezes 10 menos 9, não é isso? 4π epsilon 0 vezes 10 peraí. Peraí, 4π epsilon 0 é 1 sobre 9 vezes 10 a 9. Peraí. É o K, né? Isso, ou seja, epsilon 0 vale 1 sobre 10 a menos 9 sobre 36π, certo? Então vamos jogar aqui só para saber a ordem de grandeza desse número em 1 MHz, né? Em 1 MHz. Isso aqui vai dar... Um bom condutor tem quanto, pessoal? Vocês lembram? 10 a quanto? Não, 7. O número mágico é 7, certo? É um pouco mais que 10 a 7. 6 vezes 10 a 7. 10 a 7, vamos botar 10 a 7. Sobre ômega, que é 2π vezes 10 a sexta. E o epsilon 0, que é 10 a menos 9 vezes 36π aqui em cima, certo? 36π com 2π dá quanto? Dá 18, né? 10 a 7 com 10 a 6 dá 10 a 1, com 10 a 9 dá 10 a décimo, certo? Em 1 MHz, isso aqui é da ordem de 10 a décimo, é muito maior do que isso. Então, eu posso expressar 1. Então, a permissividade de um condutor, né, menos J, a condutividade de DC, eu vou botar um 0 aqui para dizer que é DC, né? Sobre ômega, epsilon 0. Certo? É puramente imaginária. Um condutor é como se tivesse uma permissividade puramente imaginária. Se você souber a condutividade de um condutor, a frequência e o epsilon 0, você sabe a permissividade do material. Desprezo 1 lá, que é pequeno, em relação a esse número aqui é muito grande. Certo? Isso é mega, né? Se eu fosse para quilo, certo? Eu diminuo aqui 1000 vezes, né? Eu aumento... ainda pior, né? Quando o ômega é igual a 0, dá infinito aqui, tá certo? Permissividade, né? Ômega igual a 0, dá infinito. Então a condutividade aumenta ainda mais. Se você for para frequências óticas, que é 10 a 15, certo? Isso aqui passa para 9 vezes maior, daí você começa a ter números que são da ordem de 20. Se botar um 10 a 9 vezes maior, vai dar 18, dá 180 mais ou menos, certo? A permissividade relativa já começa a ficar pequena, né? A frequência fica muito grande, certo? Ok? Muito bem. Bom, observe o seguinte, então, o que é a característica principal da propagação em meios lineares? Né? Em meios lineares. O fato é que a permissividade, ela tem uma parte real e uma parte imaginária, que é sempre negativa. Se você for fazer análise para permeabilidade, a mesma coisa você vai obter. Permeabilidade vai ter uma parte real e uma parte imaginária que é negativa. Vai ter ressonância do mesmo jeito, assim por diante. Perdas magnéticas. Né? E tem um também. Não, o 1 está aqui dentro. É 1 mais alguma coisa, isso aqui. Né? Mas o importante observar é, toda vez que tem perdas, tem parte imaginária, que é sempre negativa das duas quantidades aqui. Se a gente agora jogar isso, né, para ver como é que são as perdas perdas materiais, né, que acontece, a gente olha essencialmente o teorema de Poynting.
você fica aí com alguns casos, né? A gente tem o teorema de Point complexo, né? Então a gente tem aí alguns casos a considerar. Por exemplo, suponha que o meio seja não condutor. Epsilon e Mi sejam reais, ou seja, longe da ressonância. Longe da ressonância, longe de qualquer ressonância, certo? Então você só tem parte real dessas quantidades, né? Certo? Então, se a gente for olhar, né, para os termos que aparecem no teorema de Poynting lá, né, a energia elétrica armazenada assume essa expressão, aparece um epsilon aqui. Tá? Um epsilon é simplesmente a parte real, só tem parte real, né? E o Mi aparece aqui. E o meio não vai ter perdas. Não aparece perda. Não tem condutividade, não tem perda de elétrica, não tem perda magnética. Então, se você calcular a parte real do vetor de Poynting, o fluxo para dentro de um volume fechado dá zero. O que entra sai, não perde nada, certo? Então, esse é o primeiro caso, né? Segundo caso, se o meio satisfaz a lei de Ohm, né, com esses parâmetros reais, ou seja, esqueça aquela parte imaginária da condutividade. Assuma que ela seja real, mesmo na frequência não nula. Aquele termo seja desprezível, certo? Então você tem um sigma epsilon reais. Se a gente calcular as coisas novamente, as perdas no meio são essencialmente devido à condutividade. Então, se você calcular o fluxo de potência para dentro de uma região fechada, vai dar aquilo que a gente já conhecida, J escalar E conjugado, que dá isso aqui, a condutividade. Né? Não tem nada de associado à parte de elétrica e... Bom, se você tem agora o meio condutor, mais o fato da permissividade e a permeabilidade serem complexos, ou seja, perdas de elétrica e perdas magnéticas, como é que fica aí os parâmetros? Né? Então a energia fica complexa, né? Se você for calcular, tem que botar isso aqui, né? D igual a epsilon L, você tem que botar essas... isso aqui na realidade é menos, né? Na realidade não está certo. Isso aqui é... Quando calculou o D conjugado E, né? Daí apareceu D conjugado, epsilon conjugado, E conjugado, daí apareceu mais aqui. E aqui é BH conjugado, então ficou Mi sem fazer o conjugado, certo? Então aparecem esses termos. Se você calcular agora qual é a perda, ou seja, qual é o fluxo de potência líquida para dentro do material, então você vai ter um termo aqui elétrico. E fica, né, bicho? Não consegui desfazer. Então aparece aqui, ó, a parte imaginária, é um efeito aditivo, né? É como se efetivamente a condutividade fosse um valor um pouquinho maior, né, devido à parte imaginária. Certo? Isso aqui, na verdade, é a condutividade que a gente falou de um material condutor, é isso aqui, ó, devido à parte imaginária da permissividade. Né? E aparece perdas magnéticas. Certo? Então, o fluxo vai ser perda de condução, perda de elétrica, perda de magnética. Vai ser balanceado por isso aí. Né? Ok? Bom, e se você calcular a parte imaginária do vetor de Poynting, né, você vai ter aí potência reativa, né, que é a diferença, que a gente já tinha isso antes, e esses termos são apenas a energia elétrica e magnética armazenada são associados às partes reais das permissividade e da permeabilidade. Certo? Né? Ok? Muito bem. E a parte imaginária fica... Nas perdas. Ou seja, quando você flui potência para dentro de um volume limitado por sigma, você vai ter... A perda vai ser a soma desses termos, que vai ter perda de condução, perda de elétrica e perda magnética. Quando aparece um epsilon 2' diferente de zero, observe que se epsilon 2' fosse negativo, isso aqui daria menos. Não pode, tem que ser mais. Tem que ser sempre aditivo. Tá? Por isso que a parte imaginária do epsilon é negativa e a parte imaginária do Mi é negativa, porque as perdas são positivas. Tem que dar, esses números têm que ser positivos. Certo?
Bom, como é que a gente faz propagação em meios lineares, né? Tudo que a gente vai fazer agora tudo que a gente fez agora, todas as equações que a gente fez vão servir para a gente fazer propagação linear, desde que a gente substitua epsilon zero por epsilon, né? E mi zero por mi. Tá? Sendo ele complexo ou não, você não se importa, certo? Epsilon e mi aparecem lá. Então você tem aqui, rotacional de E menos J ômega mi H, divergente de D igual a zero, mais D igual a epsilon E, divergente de E igual a zero. Rotacional de H, se você tiver no vácuo, né? No vácuo não, no meio material, né? Em que você não tem densidade de carga, então você representa tudo aqui na permissividade. Observe que epsilon contém também informações de condutividade, se for necessário. Tá? Então, ou eu faço condutividade na função sigma, e a permissividade não leva em consideração isso, ou eu pego tudo e boto no epsilon. Posso fazer isso. Divergente de H igual a zero, isso aí leva novamente à equação de Helmholtz, cuja solução é aquela onda plana. Certo? Diga. Aonde? Tem. Tem a densidade corrente. Eu joguei aqui dentro do epsilon. Eu estou dizendo que sigma mais J ômega epsilon, eu estou chamando de J ômega epsilon. Está tudo aí. Mas se J não é J de complexo? Qual J? Ele está falando de J com a deslocamento. Sim, eu estou jogando todo mundo na função permissividade. Veja bem. Eu posso fazer assim, olha, eu vou botar uma parte. Vamos olhar para a rotacional de H, tá? Vamos fazer como vocês estão falando. Uma parte vai ser densidade corrente, certo? E a outra parte vai ser permissividade. Eu pego essas duas coisas, faço isso. Eu faço assim, J ômega, epsilon, menos J, sigma, sobre ômega, epsilon. Certo? Eu chamo isso aqui da minha permissividade. Eu acabei de mostrar para vocês que quando tem condutividade é equivalente a ter uma parte imaginária de permissividade. Tá? Então eu tenho aqui parte imaginária, mais uma outra parte imaginária de condutividade. Eu junto tudo numa função generalizada, chamo ela de epsilon. Certo? Está tudo aqui, tá certo? Se for um condutor, eu tiro isso aqui, uso só isso. Se for um dielétrico, se não for condutor, eu tiro isso aqui e uso isso aqui. Certo? Se for os dois, eu boto os dois juntos. Sempre uso a mesma coisa. Tá? Então é isso que a gente está fazendo. Então não se preocupe muito com isso agora, porque está tudo lá. Se for um condutor, a gente vai saber fazer. Bom, condutor, o epsilon não existe, vou botar tudo na condutividade. A gente vai fazer isso aí. Tá? Mas o que é importante aqui é o seguinte, que para todos os efeitos, a nossa equação de Helmholtz fica assim, ó, Laplaciano de qualquer grandeza, mais K2F igual a zero, e o número de onda agora é uma grandeza muito mais complicada, né? Lembre-se, né? K2 é igual a ômega mi zero epsilon zero, né? Mas só que agora é ômega vezes mi epsilon. Ômega 2 mi epsilon, tá? E o K, certo? É ômega raiz de mi epsilon, certo? Essa grandeza aqui, ela relativamente ao valor do vácuo, né?
Isso aqui, essa razão, certo? A gente vai chamar do índice de refração no meio. Certo? Por que eu estou botando essa barra aqui? Na realidade, por enquanto eu vou usar a letra N. Depois a gente vai ter que mudar essa letra, porque vai aparecer um outro N que a gente vai ter que tomar cuidado. Vamos usar esse N por enquanto. Certo? Talvez, acho que a gente vai ficar com esse N até... Por que eu estou usando barra? Né? Eu estou lembrando que mi e epsilon podem ser números complexos. Certo? Então eu estou lembrando que esse número pode ser um número complexo aqui. Né? Então observe, né? O K que aparece agora é esse número N vezes K0. É N vezes K0. K0 é o número de onda no vácuo, ômega sobre C. Então, para todos os efeitos, quando você está propagando no meio material, o número de onda muda para esse número agora, que pode ser complexo ou não, dependendo da situação, NK0, certo? E N é uma função de quem? Da frequência. Tá? Porque a gente viu que tem ressonância, tem toda aquela história. Né? Esse N tem uma parte real, que eu vou chamar de N sim barra, e uma parte imaginária que, novamente, tem que ser positiva para representar a perda. Certo? Se você faz o produto aqui, estário raiz quadrada, e a gente vê que para ter perda, a gente vai ver já, tem que ser negativo também a parte imaginária. Essa parte imaginária vai chamar de capa. Então, isso aqui a gente chama de... Isso aqui é o índice complexo, índice de refração complexo. Isso aqui é o índice de refração apenas. Isso aqui chama-se o coeficiente de extinção. Quem é que vai ser extinto? Né? O campo elétrico. Né? Se propagar no material que tem um coeficiente de extinção, você extingue um pouquinho o campo elétrico, ele vai extinguindo. Certo? Ele vai desaparecendo porque tem perda, né? A amplitude do campo deve diminuir, né? Não pode se manter fixa. Tá? Então, para todos os efeitos, você tem aí, no meio material, tudo é realizado, ou seja, você pega μ0, bota μ no lugar, ε0, bota ε no lugar, e as expressões que nós temos para a onda plana, a forma canônica, são obtidas fazendo isso e fazendo o K igual a N K0. Tá? Então, vamos ver as implicações disso. Né? Como é que fica a impedância em um meio desse tipo? A impedância no vácuo é... μ0 sobre ε no vácuo. Impedância de onda no vácuo, 377 ohms. Num meio qualquer, é raiz de I sobre ε. E pode ser um número complexo. Tá? A impedância de um meio com perdas vai ser um número complexo. Parte real, parte imaginária. Né? Então, qual a expressão para o campo no meio material desse tipo? O vetor de onda passa a ser N K0 U. O campo elétrico vai ser E0 exponencial de menos J N K0 U escalar X. Você pode chamar isso aqui de K se quiser. Certo? Quem é o campo magnético? Forma canônica. 1 sobre Z. O vetorial é 0. Tem que ver direitinho se é isso mesmo, deixa eu ver. Vetorial é 0 cuidado. Exponencial de menos J. Oi? Cuidado, deixa eu ver. Não, tá certo. Tá exatamente isso. 1 sobre Z dá certinho, é isso aqui, certo? Quem é o vetor de point? Vamos continuar aqui, peraí. Vamos agora fazer direitinho para a gente fazer até o fim, tá?
Quem é o vetor de ponte? O vetor complexo é 1 meio vetorial H conjugado. Vamos fazer, né? H conjugado vai dar Z conjugado, U é real, é 0 conjugado, certo? Vetorial com H conjugado. Vamos lá. 1 sobre Z conjugado. Né? O vetorial é 0 conjugado. Continua a propriedade, tá? U é ortogonal a E, tá? U é um vetor real. Então vai ser ortogonal a E. Exponencial do complexo conjugado disso vai dar exponencial de J N conjugado, aí a gente tem que tomar muito cuidado, certo? K0, U escalar X. Certo? Então, S vai dar 1 sobre 2 Z conjugado. Eita. Daí você tem A vetorial B, vai ACB, e esse vetor é ortogonal a U. Então, vai dar só um termo, vai dar módulo de E0 ao quadrado. Deve ter exponencial de menos J, N menos N conjugado, K0, U, X, certo? Deve ter a parte imaginária, né? Então, o vetor complexo, a parte real representa a densidade de potência ativa, né? Parte imaginária, densidade de potência reativa, certo? Aqui importa é a ativa, ela que vai realmente representar dissipação, né? No caso, o fluxo de potência de verdade. Bom, observe, quem é N menos N conjugado? N é N menos J capa. N conjugado é N mais J capa. N menos N conjugado cancela, vai dar menos 2 vezes, né? Certo? Menos J com menos J dá menos, certo? Vai dar exponencial, deixa eu botar aqui, vezes exponencial de menos 2 capa K0 U escalar X. O que isso está mostrando? Que a densidade de potência decai exponencialmente à medida que você se propaga, certo? Então, a potência está indo embora. Para onde? Para algum lugar. Certo? O campo interage com a matéria absorve e aquece, e essa energia vai embora. Então, você está perdendo. Né? Então, o que acontece quando você propaga no meio desse tipo? Certo? No caso, uma antena vai perdendo potência, né? Sinal de... Não perde potência. Se está no vácuo, não perde potência. Certo? Se está no ar, muito pouco. Não deve estar perto da ressonância, está longe. Certo? Na frequência que o pessoal está emitindo aqui na atmosfera da gente, não tem ressonância nenhuma significativa para a frequência que está sendo emitida. Tá? Então, não vai ter perda nenhuma. Bom, observe, ó, se eu pego aqui na direção, suponha que eu faço U igual a um vetor na direção Z. Certo? Então, eu estou no meio absorvedor, estou propagando aqui na direção Z. Certo? Então, U igual a Z. U escalar X é igual a Z. Né? Então, olhando só para esse fator aqui, a onda decai com uma constante exponencial de menos alfa Z, isso aqui deu Z, né? Em que alfa é a constante de atenuação. Aliás, no caso aqui é alfa. Né? Alfa é a constante de atenuação, que é 2 capa K0. Quem vai determinar a constante de atenuação no meio, em metro a menos 1, é esse fator aqui, coeficiente de extinção. Tá? Okay? Então a onda decai à medida que ela se propaga. Então a onda vai decaindo, tem um comprimento finito, né? No meio absorvedor, ela vai decaindo e sai um pouquinho de nada do outro lado, dependendo de como forte a absorção. Tá? A gente pode calcular, a gente pode fazer balanço de energia, dá tudo certinho. Tá? O
que você decaiu do lado de cá, se você calcular a potência que flui do lado de cá, a potência que flui aqui, potência total, e a potência que flui aqui, a energia que entra menos a que sai vai ser a potência absorvida aqui dentro. Tá? Pode calcular que vai dar certo. Né? Muito bem. Ok?